Marcos, capítulo 3, o homem da mão ressequida. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos, e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignados e com doido, com a dureza do seu coração. Disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. A palavra, ela fala que Jesus, ele cura esse homem da mão ressequida. Começou falando, Jesus de novo, ele foi numa sinagoga e estava ali o homem que tinha uma mão ressequida. Uma das mãos do homem, ela certamente era uma mão que estava com um defeito. Jesus, ele entrou na sinagoga. Naquele tempo era sinagoga, que hoje significa igreja na terra. Naquele tempo era considerado sinagogas, templos, mas hoje é igreja. E estava observando a Jesus para ver se curaria em dia de sábado, a fim de o acusar. Quem estava observando Jesus era os fariseus. Estavam observando Jesus. Para quem não sabe, fariseu, hoje é as pessoas que ficam olhando, zombando da palavra de Deus, zombando o nome de Jesus, pessoas que ficam fazendo intriga e confusão com o nome de Deus e com o nome das pessoas que servem a Deus. E eles ficaram ali zombando. Eles estavam ali para ver se Jesus curaria o homem no dia de sábado. Então, Jesus disse ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito no sábado fazer bem ou fazer o mal? Para Jesus, tanto fazia ser dia de semana, ou sábado, ou domingo. Jesus curaria as pessoas todos os dias. Como hoje, para Jesus curar uma pessoa, não precisa ser um final de semana, não precisa ser um feriado, não precisa ser um dia especial. Para Jesus curar quem ele quer curar, ele cura em qualquer dia. Pode ser dia comum, dia normal. Jesus cura quem está doente em qualquer dia, seja dentro da igreja ou seja na casa, em qualquer lugar. Jesus cura, porque ele é o mesmo que curava lá no passado e continua curando. Mas os fariseus estavam zombando de Jesus, estava achando, falando para Jesus: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Eles pensavam que Jesus ia falar que não era, mas Jesus, ele quebrou muitos preconceitos. Por onde ele passava, ele derrubava barreiras e preconceito. Jesus curava qualquer dia naquele tempo, e hoje ainda ele cura em qualquer dia, em dia comum, em dia normal. Pode ser o dia que Deus vai curar uma pessoa que está doente precisando da cura. Ele cura em qualquer dia, mas os fariseus ficavam achando que Jesus não podia curar no sábado, porque como Deus fez o mundo
em 7 dias e guardou o sábado, então eles guardavam o sábado. Naquele tempo o judeu guardava o sábado. Então, por esse motivo, eles acharam que no sábado Jesus não poderia curar. Mas Jesus, ele cura no sábado e pode curar em qualquer dia, não importa o dia que é. E em qualquer lugar da terra, Jesus pode estar curando a pessoa. Não importa se é na igreja ou fora da igreja, se é na casa, onde a pessoa estiver, Deus ele pode estar curando. E a palavra continuou falando. Ela fala: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Jesus, ele percebeu que para fazer o bem não precisava de um dia escolhido. Em qualquer dia é bom para fazer o bem, mas eles ficaram em silêncio, porque Jesus falou salvar a vida ou tirar em qualquer dia. Jesus, para curar uma pessoa, para ajudar uma pessoa, é em qualquer dia, não tem dia certo e nem dia escolhido. E a palavra continua falando, olhando os ao redor, indignaram e como doidos, com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu e a mão lhe foi restaurada. Certamente na mão dele tinha um defeito, alguma coisa tinha de errado com a mão dele. O homem estendeu e a mão dele foi restaurada, porque Jesus curou a mão dele na hora. E a palavra continua falando, retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. E já estavam aqui perseguindo Jesus, os fariseus, pensando como tirar a vida de Jesus. Os fariseus, os mesmos fariseus que tinha naquele tempo, tem ainda hoje, nada mudou. Deus que persegue a palavra de Deus, a palavra verdadeira, continua tendo muitos fariseus na terra persegue o povo que fala a palavra de Deus, são perseguidos por causa da verdade, por causa de falar a verdade que está escrito nas Bíblias Sagradas, já deixada por Deus, porque toda a Bíblia Sagrada ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela não é um livro comum escrito por escritor da terra, porque quem inspirou as pessoas para escrever foi o Espírito Santo de Deus. Por esse motivo que a Bíblia Sagrada ela é um livro bem diferente de livros comuns, porque a palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo em todos os tempos dos profetas, dos discípulos de Jesus que eles escreveram, em todos esses tempos que foi inspirado, foi pelo Espírito Santo. Por esse motivo, a palavra falada naquele tempo e profetizada pelos profetas de Deus, a palavra dá no dia de hoje, porque ela é revelação do Espírito Santo de Deus. E o mesmo Espírito Santo de Deus, que ele falava com os profetas de Deus, com os discípulos de Jesus, que passava a revelação. Hoje ele é o mesmo que ainda passa a revelação para as pessoas que servem a Deus na terra. Tem vários tipos de revelação que Deus dá. Deus dá revelação para as pessoas na terra em sonho. Deus dá essa revelação em sonho para os homens na terra. As pessoas deitam para dormir e Deus dá a revelação. E o Espírito Santo também revela, o Espírito Santo também fala com as pessoas, assim como ele já falava com os profetas de Deus, com os discípulos de Jesus. Ainda hoje ele continua falando, porque quando Jesus morreu, ressuscitou, ele falou, vou para o Pai e vou pedir para enviar o Consolador. E o Consolador que Deus enviou é o Espírito Santo,
e ele foi enviado aqui na terra. Jesus subiu, ele subiu vivo de corpo, alma e espírito. Ele está sentado ao lado direito do trono de Deus. Ele está lá sentado e o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo está aqui na terra. É o Espírito Santo que consola as pessoas que sofrem, são consoladas pelo Espírito Santo de Deus. Pessoas que passam fome, pessoas que são desprezadas, pessoas que são humilhadas, pessoas que são abusadas, são consoladas pelo Espírito Santo de Deus. Muitos são rejeitados pelos homens, pelas mulheres, pela sociedade, mas por Deus ninguém é rejeitado. Tem outra palavra na Bíblia que fala: uma mãe pode ainda esquecer um filho que ainda ela amamenta, mas Deus não esquece os seus filhos na terra. Deus não esquece das pessoas que são filhos dele na terra. Há muitos que não são considerados filhos de Deus, porque nós sabemos que os seres humanos são todos criatura, mas os filhos de Deus são os que se entregam para Deus. Mas acontece que, como Deus vê o futuro, Deus vê todas as coisas e sabe dos pensamentos, e sabe de todas as coisas. Quando Deus, ele tem um propósito na vida de uma pessoa, ele já vê o futuro. Ainda que a pessoa não esteja ainda dentro da igreja e não sirva a ele, se ele tiver um propósito na vida da pessoa, ele está cuidando aonde estiver até que ele traga para servir a ele. Ele cuida. Não importa se são as pessoas que andam pelas ruas desprezadas, se são os que bebem, que usam droga, se são os que se prostituem na rua, não importa quem seja. Se Deus tiver um grande propósito na vida, chega um tempo que Deus traz para servir a Ele. É assim que Deus faz na vida das pessoas na terra. Ele fez na vida de muitos já na terra e continua fazendo, porque Deus ele levanta o homem do pó das cinzas. As pessoas que estão caídas, desprezadas, Deus ele tem o poder nas mãos dele e ele levanta o homem do pó das cinzas. As pessoas que se entregar para ele de coração, de verdade, ele levanta, ele ajuda, ele cuida, ele dá direção para a pessoa prosseguir pela caminhada da vida, para a pessoa cumprir os mandamentos dele. E o Espírito Santo, ele ajuda, ele consola, o Espírito Santo dá direção verdadeira para ajudar as pessoas. Deus ele está sempre pronto para ajudar as pessoas, só que Deus quer que as pessoas se acheguem a Ele, que Deus ele se achega às pessoas que se achegar a Ele. Deus ele ajuda as pessoas na terra, sim. Se Deus tem um propósito na vida, ele cuida aonde estiver. Há muitos que pensam que Deus entra na igreja apenas e não entra em outros lugares. Deus entra aonde ele quiser e Deus fala também com quem ele quiser. Quem é o homem para querer mandar em Deus? Em Deus ninguém manda, porque Deus ele é soberano e ele está acima de todas as coisas. Em Deus ninguém manda, porque ele está acima de todos. Deus está acima dos homens, por mais que sejam poderosos em dinheiro, por mais que tenham muita inteligência e sabedoria, Deus está acima de todos os homens. Quem dá sabedoria para os homens da terra é Deus. Deus está acima de tudo. Deus está acima dos reis da terra. Deus está acima dos príncipes da terra. Deus está acima de homens e mulheres de todos os povos. Em todas as nações das terras, Deus está acima de tudo. E Jesus Cristo ele é o Rei dos Reis, que ele já está reinando sobre todos os povos de todas as nações das terras, até os confins das terras. Jesus já reina. Glórias e glórias a Deus.
Essa palavra ela veio direto do autor pelo Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus.